Quero proponer algumas reflexões através de algumas perguntas. Bueno, entonces, quiero preguntar a cada uno de ustedes cuál es la productividad anual de la cultura de banano. Esto para cada región. Tenemos personas de varias regiones, de varios países. Entonces, yo quería proponer que cada uno pueda pensar acerca de la producción de su región. Provavelmente hay cultivares diferentes, situaciones diferentes, cada uno con tu experiencia. Y para desarrollar este raciocínio, yo costumo estratificar em três classes. A classe A, que são as melhores fincas, as classes B, que são as medianas, e as classes C, que são as inferiores. Nós outros não temos a pretensão de ser os melhores, de ter os melhores bananales. Lo mejor. É muito importante que estejamos na classe A. Então, invito a todos a responder para si esta pergunta. A segunda pergunta é: qual é o preço médio anual obtenido em sua região? Bueno, uma vez que conhecemos estas duas respostas, então podemos saber qual é o faturamento anual. E, sabendo qual é o custo de produção anual, obviamente, vamos chegar a la utilidade bruta anual. Por que eu propongo esta reflexão? Porque a produção de banana é a principal ou única fonte de recursos da maioria dos produtores. Não solo, eu creio que não é uma situação solamente de Brasil. Então, é muito importante ter êxito, porque não se trata solamente de algo que vai muito além de ganhar dinheiro. Então, o êxito é fundamental, pois é o sustento da maioria das famílias e, através desse trabalho, desse labor na cultura de banano, é que estas pessoas, estes produtores podem alcançar os êxito com a cultura e assim poder cuidar de sua família, ter sua dignidade. Bem, comento isto porque, ao longo desses mais de 20 anos de consultoria, tive a oportunidade de ajudar muitos produtores que, porventura, não tinham buenos resultados e que, através de uma consultoria, através de uma ajuda técnica, puderam alcançar êxito. E então isso é muito importante, não só para eles, como também para os obreiros, que os obreiros, através do trabalho na finca, também podem cuidar de suas famílias de forma digna. Então, é muito importante obter o êxito com qualquer cultivo, não somente com a cultura da banana. Então, diante desses dados, cada um pode preencher um quadro como este para fazer uma comparação de como está a situação de tu propriedade ou de alguma empresa que eventualmente alguém trabalha, enfim, cada um com sua realidade. Então, o que é necessário para obter buenos resultados em el cultivo de banano?
Bueno, nosotros podemos perceber que se nós cuidarmos atentamente de 7 aspectos clave, podemos assegurar a produtividade e a longevidade do bananal. Não que não há outros problemas, pero que estes são fundamentais. Há outros problemas que são pontuais, que causam danos, porém, uma vez que são corrigidos, não há mais problema. Pero estes 7 aspectos, eles podem levar a um declínio da cultura. O primeiro é o suministro adequado de água. Eu costumo dizer uma expressão em português que não é correta, pero é muito forte. Banana é água. Banano é água. Então, se há deficiência de água, não tendrás êxito. E, de la mesma forma, também ela não tolera excesso de água. Então, temos que cuidar muito adequadamente do suministro de água. O segundo item, segundo aspecto clave, é a eleição correta do brote sucessor. Então, não basta termos um bom suministro de água, se não hacemos a eleição correta do broto sucessor, do retorno. Então, é uma operação também de fundamental importância e é um ponto crítico, um fator de sucesso ou fracasso, assim como a clave número 1. Assim. Bom, o terceiro aspecto clave é o manejo de nutrição. O manejo de nutrição, obviamente, envolve um aspecto maior, desde a correção dos suelos, o suministro de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, a forma de aplicação, enfim, os abonos orgânicos. Então, é uma clave, é um aspecto que envolve vários aspectos e que também é fundamental. Uma vez que tem um bom suministro de água, a eleição correta do brote sucessor, o próximo ponto é cuidar de um manejo adequado, que seja sustentável e que possa manter a produção. Depois vamos falar de duas pragas e duas enfermidades, que é o nemátodo. Os nemátodos são inimigos ocultos, não podemos ver os nemátodos diretamente, temos os sintomas em las plantas e é muito comum encontrar plantações de banano muito afetadas por nemátodos. Então, também, da mesma forma, de nada nos adianta fazer um bom suministro de água, eleição correta do brote, um bom manejo de nutrição, se os nemátodos estão roubando, aniquilando a planta. Outro problema muito grave é a broca do rizoma, que não é menos danosa que os nemátodos. Todavia, nós podemos vê-los. A cigatoca, tanto negra quanto amarilla, é muito grave. A depender da região, é mais grave. Regiões muito úmidas, com muitas lluvias, com muita precipitação, é um problema seríssimo.
Em Brasil, a cigatoca negra está chegando em uma nova zona bananeira e que certamente vai inviabilizar em aquela determinada zona, está inviabilizando, em verdade, o cultivo de algumas cultivares de banana. E, por fim, fusário. E agora o mundo está vivendo o problema de fusário raça 4, que é muito grave. Então, estas duas pragas e essas duas enfermidades vêm a completar os 7 aspectos claves que temos que administrar com muito carinho, com muita atenção. Esses quatro aspectos vamos unificar em uma classe onde vamos tratar como controle biológico em la bananeira. Bueno, hoje vamos nos ater ao aspecto número 2 e vamos desenvolver um pouco acerca de este tema. Então, o que precisamos fazer para a eleição correta do broto sucessor? Que devemos conhecer? Muito bem. Aqui temos alguns exemplos de um trabalho que não fora conduzido adequadamente. Veo que podem virar aqui, onde temos uma planta madre, uma planta hija, não muito buena, desbrote muito inadequado. Certamente, o obrero não tinha o conhecimento suficiente para fazer esta atividade. O mesmo podemos observar aqui. E aqui também algo semelhante. Nós sabemos que é planta madre, que é planta filha. Em verdade, que nos parece que tem aqui 2 plantas madre e nenhuma hija. E acá um brote que surgiu certamente aqui tinha a planta hija e ela seria a planta nieta. Então, observa que através dessas fotografias, o obreiro não teria o conhecimento adequado para fazer este labor, este desbrote incorreto. Bem, que nós devemos levar em consideração para fazer uma desbrota, um desirre adequado e que possa resultar em boa produtividade, em longevidade do bananal. Nós outros devemos considerar principalmente 3 aspectos. Primeiro, o vigor, a força del brote de retorno. Pero no solamente el vigor, temos que tener en cuenta también la dirección y el alineamiento. Bueno, certamente muchos libros, mucha literatura siempre preconizan tener atención solamente con el vigor, pero con la experiencia, con los años, hemos observado que é muito importante também cuidar da direção e do alinhamento, especialmente em casos de bananas sob riego, porque é importante manter o alinhamento, a direção. Se não lo hacemos, as plantas perdem. Bom, isso é solamente uma separação didática, não? Onde queremos dizer com direção, se as plantas estão dentro, seguindo em uma direção determinada, dentro da linha de plantio. Interessante é que não pode ser qualquer direção, ¿sí?
hay un detalle importante que tiene una dirección específica que vamos a hablar, que vamos a profundizar durante o curso. E, por fim, o alinhamento, que se nós outros não cuidarmos do alinhamento, as plantas hijas tendrão a seguir em direção à irrigação, especialmente se esta irrigação for por microaspersão, que é o caso de mais de 90% das fincas irrigadas em Brasil. Então, se não cuidarmos do alinhamento, com pouco tempo as plantas estão todas sobre a mangueira de riego. Isso acaba trazendo sérios problemas. Bueno, vamos adelante. Então, ¿qué buscamos? Uma planta. Tener en la mata solamente 3 plantas: la planta madre, la planta hija y la planta nieta. Es que si la deshija for realizada em tempo hábil, resultará em uma planta com muito vigor e com o devido bueno sincronismo, não? Um intervalo entre cosechas muito curto, ou mais breve possível, que é variável dependendo da região onde se cultiva. Para nós outros, de cerca de 10 meses, uma lavoura bem manejada, com todos os requisitos, temos um racimo a cada 10 meses em promédio. Bueno, entonces tenemos que mantener siempre la planta madre, la planta hija, la planta nieta. Para esto, yo he desarrollado un conceito, ou talvez escuchado ou visto isto em algum lugar, que é o conceito de madre, hija, nieta. E é muito importante que não basta que o proprietário tenha este conhecimento, porque generalmente não é o proprietário que faz o labor de deshija, e sim os obreiros. Então, temos que capacitar muito adequadamente os trabalhadores, os obreiros, para que eles saibam tomar a decisão. Cada planta é uma decisão diferente. Quando nós outros queremos escolher pelo vigor, por la direção, por el alinhamento, estamos dando apenas uma referência, pero em cada mata há que tomar uma decisão. Então, o obreiro tem que estar muito bem capacitado para cuidar, para tomar a decisão correta. Bueno, outra questão muito importante, que é extremamente significativa, é como se organizar a mão de obra, como se organizar o labor em uma finca de banana. Eu tenho visto que muitos proprietários, muitas empresas lo fazem por equipos. Uma equipe de deshija, uma equipe de deshoja, uma equipe enfim, vários equipos. Nossa experiência ha demonstrado que sim, que pode ter equipos para determinadas atividades, pero não para todas. Então, o que procuramos fazer é uma padronização, é uma espécie de qualidade total nas atividades. Nos inspiramos em el trabalho de la qualidade total oriunda de Japão e por os mestres
brasileño, há muita literatura. Então, procuramos adequar aquilo que se hace em las indústrias a hacermos em las fincas. E o resultado é surpreendente. A primeira coisa que nós outros recomendamos é que se determine se haga uma separação para cada obreiro. Então, cada obreiro vai a cuidar de cerca de 3 hectares de banano, ou a depender de cultivar, a depender de mercado, a depender de exigências do mercado. Pero para nós outros, isso tem algo como um obreiro para cada 3 hectares. E então determinamos qual é o sítio de cada um de los obreiros. Allá colocamos como se dizer, uma plaquita com o nome de el obreiro. Então, nós lo decimos. Tudo de bueno que acontecer aqui é responsabilidade tua, é mérito tuyo. Todavia, tudo que aconteceu de malo também é responsabilidade tuya. Bueno, o que queremos com isso? Assim, teremos a possibilidade de saber se ele está bem capacitado, se necessita de mais capacitação. E é muito interessante este manejo. Então, começamos inicialmente com a capacitação, capacitando-o para conhecer o que é madre, hija, nieta, para ser a escolha correta, a eleição correta, e depois lo designamos para cuidar de um sítio dentro da finca. Então, primeiro, a normalização das atividades, todas elas, desirra, desorra, embolse, tudo que se hace, eles são treinados para a atividade. Depois, estabelecemos a rotina diária. Em Brasil, nós costumamos dizer a rotina del dia a dia. Então, ele já sabe que tendrás que fazer em la segunda, em la terça, em português, em miércoles, em viernes, todos os dias. É muito diferente, porque em muitas fincas, quando nós iniciamos o trabalho, normalmente os encarregados, os gerentes, têm que se encontrar com todos os obreiros e designar qual é a função que vão executar em aquele determinado dia. Uma vez que nós estabelecemos uma rotina diária, uma rotina do dia a dia, isso não é mais necessário. Quando chega às 7 da manhã, cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Então, toma posse de tu herramienta e vai cuidar de tu labor. Então, cabe ao gerente, ao administrador, solamente a função de acompanhar, de verificar, de checar se as atividades estão acontecendo de forma correta, de forma desejável. Então, é muito interessante a normalização e o estabelecimento da rotina do dia a dia, ou a rotina diária. Vamos aprofundar mais acerca disso em el curso. Bueno, com relação às ferramentas para desirras, há muitas opções, pero me gusta muito de esta herramienta que fuera criada, desarrollada por los produtores, por los trabajadores, por algum obreiro, e ela fuera carinhosamente batizada de Jordânia, que é o nome de uma chica. Jordânia. É uma ferramenta muito
muy práctica, muy leve y muy que proporciona un alto rendimiento. Interessante comentar que se nós outros, bueno, assim como estabelecemos a rotina, nós outros estabelecemos um ciclo para cada atividade. Então, a besorra tem que ser hecha a cada 7 dias, no mais. Se tu tienes uma hectárea, tienes que fazer a besorra uma vez por semana de todas as plantas. Todavia, se tu tienes 10 hectares, tiene que hacer de todas ellas de la misma forma. E as empresas que têm 100 hectáreas, 1000 hectáreas, ou que ser, tienen que hacer este labor uma vez por semana em 100% de las plantas. Então, chamamos isto de ciclo de la atividade. La desirra, o ciclo, nós outros determinamos como 30 dias. Queremos fazer a desirra a cada 30 dias impreterivelmente. Então, independiente do tamanho de la finca, tienes que hacer a desbrota de todas as plantas em um intervalo de 30 dias. Em nossa organização, nós trabalhamos, por exemplo, viernes e miércoles em la desbrota, esse em la desirra. Então, depois vamos cuidar de outro labor, vamos ajudar em la cosecha, se for o caso, a depender do tamanho da finca, todos os obreiros têm que participar da cosecha. Mas, enfim, quero dizer que se é respeitado o intervalo, o ciclo de 30 dias, sempre haverá um grande rendimento de serviço, porque não tem que fazer desbrote de hijos grandes. Então, o labor é muito rápido, o trabalho é muito rápido. Vamos ver um vídeo sobre isso. Como podem observar, é uma ferramenta muito interessante e se hace o trabalho temprano, então é perfeita. Bueno, eu quero aproveitar estas fotos para comentar algumas questões muito interessantes em la cultura de banana. Aparentemente, pode-se pensar que fuera um erro de condução, porque esta mata mais parece uma selva, não? Do que uma mata com madre e nieta. Entretanto, é uma situação específica de um de nossos clientes. Esta lavoura tem cerca de 12 anos. Eu tenho a felicidade de estar com eles por cerca de um pouquinho mais de 8 anos. E quando nós outros iniciamos o trabalho, era uma situação não muito boa. Tinham muita dificuldade com todos os aspectos, com os 7 aspectos. Então, isso é muito comum, porque muitos produtores suas fincas estão ubicadas em regiões no produtoras de banana. Se tu estás em uma região produtora de banana, tu tienes todas as informações, tu tienes mais facilidade, tienes técnicos especializados, e então é mais fácil. Entretanto, sin embargo, se tu estás em uma região onde não há tradição no cultivo de banana, é muito complicado obter as informações adequadas. Era o que passava com esta finca.
Então, mas o que quero mostrar aqui? Esta mata está ubicada muito cercana de la estação de Fertiliego. Então, ela tem um desempenho muito interessante. E não há espaço em dois lados. De um há um corredor, de outro é o fim de la lavoura. Então, mira, aqui anteriormente havia solamente uma planta. Solamente uma planta. Esta planta estava muito buena, então tomamos a decisão de conduzi-la com 2 seguidores para formar 2 famílias. Então, sí lo hicimos. Então, mira que aqui que tuviera a primeira planta que fuera cosechada, ella produzira mais 2, uma aqui e outra aqui. Bueno, então foram 3 cosechas. Depois, ella dera a quarta. Bom, 1, 2, 3. A hora de esta foto estava em no quarto ciclo de produção, não? E aqui já se encontra a planta hija. Não podemos ver se tem uma planta nieta, certamente tem. E por acá, lo mesmo. Então, aqui foi a segunda hija e assim sucessivamente. Isso nos mostra muita coisa. É que quantos cachos cosechados, não? São 12 anos. 12 anos e pelo menos 8 anos produzindo muito, muito. Então, esta é uma visão de la mata, ou várias matas, não sei como dizer, várias famílias, que agora são independentes, cada uma é mantida com solamente um filho, respeitando o conceito de madre, hija, nieta. Acerca disso, usamos muito este artifício quando queremos repovoar uma lavoura que tem baixa população de planta, bajo estande. Então, é possível conduzir com 2 filhos e assim repor aquela mata que está faltando, que está em falta. Pero para conduzir com 2 sucessores, temos que escolher, temos primeiramente que ter a oportunidade de termos 2 sucessores muito parecidos em termos de idade, desenvolvimento, não? Há que há uma certa paridade entre eles. Caso contrário, um vai desenvolver muito e o outro vai ficar muito pequeno, com baixo desenvolvimento, impossibilitado de seguir normalmente os novos ciclos, os ciclos posteriores. Bueno, então era isso que eu queria falar acerca de desbrote, que é o item, o aspecto clave número 2, que vai ser assunto, tema de uma classe específica para isso. Agora, eu quero abordar um pouquinho acerca de controle biológico. São 8h41 aqui em Brasil. Quero abordar um pouquinho acerca de controle biológico. Nós outros trabalhamos com controle biológico e um caso clássico de controle biológico é o caso de Beauveria baciana. Nós outros trabalhamos com um produto que é uma mescla de Beauveria com metarrísio. Nós o batizamos de Metabov. E tem resultado em um controle muito bem de la broca del rizoma. Com
com esta foto, eu quero chamar a atenção que os sistemas de mostreios com trampas são fundamentais, pero não são suficientes. Sempre que possível, em todas as oportunidades, temos que fazer algo que, como nesta foto, temos que fazer uma inspeção do rizoma, inspecionando, verificando se a planta realmente está livre da broca do rizoma. E, bueno, esta finca mas este filme que vou passar agora é justamente de esta mesma finca. Então, hacemos acá o controle biológico de broca do rizoma, e é muito comum encontrar isso que eu vou mostrar. Incluso uma sequência de plantas. É muito comum encontrar uma sequência de plantas sem que se falte nenhuma. Todas elas, nós outros encontramos os insetos parasitados, como podemos ver aqui. Como podemos ver aqui. Nesse caso, havia 2 insectos em um mesmo sítio. Bueno, este é um exemplo prático de um agente de controle que é Wolveria baciana e Metahizium anisople. O controle biológico está... Bueno, como lo hacemos? Nós outros, eu tenho lá a oportunidade de dirigir uma empresa de controle biológico, uma empresa de produção de produtos biológicos, não? Então, é um trabalho que desenvolvemos. Nós outros iniciamos com inóculo em uma placa de PET ou de outras formas. Los fermentamos em bioreatores autoclaváveis. Aqui nós outros autoclavamos a 121 graus para esterilizar o meio de cultura. E, então, temos uma linha bem completa de produtos biológicos, de agentes de controle. Temos amiloliquefaces, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes, Pseudomonas fluorescens, Poconia clamidospórea, Tricoderma de várias espécies, enfim, uma ampla gama de agentes biológicos que temos utilizado não somente em banano, mas como também em todas as culturas, especialmente as grandes culturas. Atualmente, nós outros desenvolvemos, fabricamos nossos próprios bioreatores. São bioreatores para produção do que chamamos de on-farm. É algo que está muito desenvolvido em Brasil. Creio que o Brasil esteja por la frente neste segmento. Nós outros, a legislação brasileira nos permite multiplicar na finca os microorganismos, uma vez que eles não são patenteáveis. Então, o produtor tem o direito, está protegido por la lei, eles podem multiplicar, comprar os agentes comerciais de qualquer empresa e fazer uma biofábrica em tu finca e multiplicar os biológicos. Isso traz uma redução de custo muito significativa, e nos permite, uma vez que os custos caem drasticamente, significativamente, então nós outros podemos utilizar uma técnica que chamamos de controle biológico
inundativo. No sé cómo se dice, es una inundación de agentes microbiológicos, porque los utilizamos en grandes cantidades. Las biofábricas en las fincas pueden ser más simples, como si podemos ver, mirar aquí, como se puede ver en esta foto. Puede ser algo bien simples, puede ser algo más sofisticado, como se puede ver aquí. Puede ser algo en pequeña escala y puede ser algo en grande escala. En esta biofábrica, cada uno de estos bioreactores tiene la capacidad de producir 4.000 litros de biológicos por cada batelada. Entonces, nesta hacienda, nós hacíamos, como são 4, nós hacíamos cerca de 16.000 litros de bactérias, são bactérias, não são fungos, solamente bactérias, a cada 2 dias. E nós outros também trabalhamos em projetos, estamos desenvolvendo um projeto para este mesmo cliente. Este é apenas uma das haciendas deste grupo. Então, estamos desenvolvendo para uma outra hacienda do grupo uma biofábrica mais moderna, uma biofábrica com mais condições. Esta biofábrica está sendo projetada para produzir 48.000 litros de fermentados, de biológicos, de bactérias a cada batelada, ou seja, a cada 2 dias. Hay una pregunta. Sí, sí. Hay una pregunta a ver, de Frodi Cruz de Guatemala y es, ¿qué variedades de banano ha presentado? Frode. Eu tenho um cliente em Brasil que se chama Frode. Frode, muitas gracias por la pergunta. Esta variedade é uma banana do grupo Prata, não é Cavendish. É uma cultivar muito comum em Brasil. Creio que é mais próxima de plátano, pero não é plátano. É uma banana para consumir na mesa. É uma, chamamos de prata anã. La siguiente pregunta, ingeniero Antonio, es Juan Molina de Ecuador nos pregunta, ¿cuál es la mejor manera de combatir los nemátodos? É uma boa pergunta. Eu agradeço para invitar para o curso que vamos fazer, não? E onde tendremos uma classe especialmente para cuidar de las enfermidades. E nemátodos é um tema que se pode falar muito acerca de eles. Eu tenho trabalhado muito com os nemátodos uma vida toda, porque incluso nossa maestria foi desenvolvida sobre controle de nemátodos. E então é uma luta constante. Devemos fazer o máximo para evitar a introdução, pero muitas vezes eles já estão presentes de forma nativa em los suelos. Mas que temos, eu tenho também hasta o ano 2008, 2009, eu trabalhava com os químicos, era o que teníamos. Então, hacíamos controle químico pelos nemátodos, com Temic, Furadan, Aldicarb, Furadan, que é carbofurano, enfim. E
Entonces, en 2009, yo conocí el hongo Physanomyces lilacínus, que hoy es llamado de también que es llamado de Purpurocilium lilacinus. Entonces, hacíamos una mezcla de Physanomyces, o Purpurocilium, como quiera, de Physanomyces con Tricoderma, una mezcla debidamente calculada, né? Entonces, una dose más generosa de Physanomyces con una dose pequeña de Tricoderma, es porque Tricoderma es muy agresivo. Ele pode matar los Physanomyces. Los Physanomyces es un agente que tiene controle sobre los huevos de los nemátodos, entre otras formas, y los nemátodos tienen otra forma, una forma de predación, y otros mecanismos también. Entonces, hoy nós temos muitos recursos, especialmente em se tratando de produção on-farm de microorganismos, onde podemos trabalhar com altas quantidades de produtos. Então, nós normalmente vamos avaliar a situação e vamos fazer um tratamento curativo, não propriamente curativo, um ataque. Vamos fazer um ataque e depois vamos fazer um trabalho de manutenção. Então, chegamos a trabalhar com 4 agentes. Podemos utilizar Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes, Bacillus metilotróficos, enfim, há buenas. Isso em las bactérias, em se tratando de las bactérias, e podemos complementar, associar com os hongos, que são Physanomyces e as distintas espécies, ou mesmo cepas de Tricoderma. ¿Ok? La siguiente pregunta. Frodi Cruz de Guatemala pregunta, ¿cuántas cajas por hectárea se tienen por rendimiento en Brasil? Freud, é uma pergunta muito interessante e os produtores, de uma forma geral, são muito vaidosos. E os técnicos mais ainda. Então, há muitas realidades. E também há que se levar em conta que o Brasil é um país continental. Temos cultivo de banana em sul do país, temos em centro-sul, temos em semiárido, temos em el norte do país, cada um com condições climáticas muito diferentes. Eu trabalho em uma região, eu tenho a felicidade de trabalhar em várias regiões, mas eu pude observar que em uma região chamada Jaíba, é um projeto de irrigação que está ubicado em Minas Gerais, na província, estado de Minas Gerais, e é uma região de semiárido. É um clima semiárido, com pouca lluvia, cerca de 700 a 900 milímetros de lluvia, que muito mal distribuída, que este ano tiveram um problema grave, uma lluvia de 100 milímetros em poucas horas, que causou, piensas, uma região semiárida com uma lluvia de 100 milímetros. Bueno, em esta região, a média de banana prata é de, vou dizer em toneladas, não? É de 24 toneladas por hectare. Os melhores produtores, eu sempre gosto de classificar, não como A, B, C. Então, os melhores estão com a produção de 24 hasta 30 toneladas, alguns podem chegar a 35, mas isto é raro. Estou falando de banana prata, esta que
eu apresentar. Vou falar muito de Cavendish nas próximas, em el curso, pero esta misma cultivar, que es plata anã, hay algunas variaciones, esta misma cultivar, quando a finca está ubicada em la região de Equador, de la línea de Equador, que é a região nordeste de Brasil, e também no sul, né? Então, em aquela região, mais precisamente em Juazeiro, que lá a engenheira Mari Carmen conhece, e em la província, o estado de Sergipe, é possível obter com a mesma população, com a mesma cultivar, algo em torno de 50 toneladas por hectare. Obviamente que para estes produtores que estão em la classe A, em la estratificação, em lo estrato A. Então, para a banana prata, dependendo da região, 24 toneladas, 24.000 quilos, hasta 50.000 quilos, a depender de onde está ubicada a finca. Hablando de banano Cavendish, que certamente es lo que ustedes tienen más evidencia, y también de plátanos, ¿no? Para Cavendish, para esta também há uma variação, obviamente. Se está em Centro-Sul, uma produção, se está em el Nordeste, outra produção mais grande, vamos chamar assim. E para Cavendish, há algumas regiões no Brasil que são especializadas, se podemos dizer assim, que é a região do Vale do Ribeira, em estado de São Paulo, e também em Santa Catarina, que fica ubicada em la região sul do Brasil, e também o sul, propriamente, como Rio Grande do Sul. Em estas regiões, para se cosechar o primeiro cacho, racimo, depois de plantada a muda, há-se um intervalo de 18 meses, enquanto que em la região de Jaíba, esse intervalo é solamente de 12 meses, cosechando-se alguns cachos já por 11 meses. Consequentemente, temos mais uma taxa de retorno muito maior em el norte de Minas e em nordeste do país. Em norte de Minas, para um primeiro ciclo de Cavendish, se pode esperar algo em torno de 50.000 quilos, e podendo fazer a cosecha de 2 cachos em um ano, então, tranquilamente se chega a 80 toneladas por hectare, 80.000 quilos por hectare. Há que considerar que, diferentemente de outras frutas, a bananeira tem a capacidade de produzir mais no primeiro ano de produção, não? Porque, especialmente para o norte de Minas e nordeste de Brasil, porque se hace o plantio, depois de 11, 12 meses, se inicia a cosecha, e então se hace a cosecha do primeiro ciclo, e pouco tempo depois já tem o segundo ciclo. Então, pode se cosechar 2 racimos em uma única mata, em uma única família, em el primeiro ano de cosecha. O primeiro ano de plantio é desarrollo, o segundo ano é o primeiro de cosecha. Então,
cosechar 2 racimos, o que hace com que a produtividade seja muito elevada. Creo que es esto. Tenemos la siguiente pregunta de David Ramos de Panamá. ¿Los microorganismos controlan el Rhodophyllus similis, que es el nemátodo más dañino en banano y plátanos? David Ramos, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. Los nemátodos, cada uno tiene sus hábitos de vida, sus modos de vida, y algunos viven fuera de la raíz o viven con una parte de su cuerpo dentro de la raíz, outros vivem completamente dentro de la raíz, como é o caso de Rhodophyllus. Então, para estes que vivem dentro de la raíz, são os endoparasitos, o controle é mais difícil. Então, é por isso que Rhodophyllus é muito peligroso. Todavia, Helicotilencos tem causado muitos danos em Brasil. Meloidorne, muitos danos. Então, nemátodos independentes da espécie são sempre muito danosos. Então, que devemos fazer para um controle de Rhodophyllus, especialmente de Rhodophyllus? Temos que levar em conta que não se pode lograr um controle imediato de curto prazo. Então, temos que fazer medidas constantes, permanentes, para lograr êxito. Me gusta muito de usar várias técnicas ao mesmo tempo, como forma de lutar contra os nemátodos. Então, podemos mesclar os agentes biológicos, trabalhar com hongos, como Paecilomyces, como Tricoderma, como espécies distintas de Tricoderma, e podemos trabalhar com as bactérias, as distintas bactérias. Também é muito interessante, Davi, que se possa fazer um trabalho mais técnico, donde nós podemos coletar os nemátodos e fazer testigos, fazer pruebas de que agentes têm mais efetividade sobre eles, porque nós sabemos que cada região tem suas condições, então, uma mesma praga, um mesmo insecto, uma mesma enfermidade pode ter severidade diferentes em diferentes fincas, em diferentes regiões. Então, mas, resumindo, temos que atacar de várias formas diferentes. Em Brasil, há uma situação muito interessante que temos uma época do ano em que tudo é favorável à planta, que é que varia também em la região sudeste é uma situação, em el nordeste é outra situação. Em el sudeste temos duas estações, uma estação quente e outra fria, muito bem definida. Então, em la estação quente, eu costumo dizer a los produtores o seguinte: mira, observa lo cerrado, las plantas, las florestas, porque por ocasión del frío del invierno, en sur el invierno es frío. Las plantas entran en invernación y caen las hojas
Y después, cuando llega la temperatura por volta de agosto, septiembre, las plantas todas quieren crecer mucho, 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 mucho. Entonces, es un momento muy bueno de fazer aportes de abonos orgânicos, de fazer aporte de bioestimuladores, de fazer aportes de nematicidas, de biológicos. Então, nós outros temos que usar de estes artifícios para lograr êxito com os nemátodos, com todos eles, não somente com radófilos. É assim que temos hecho e temos obtido buenos resultados. Eduardo Vera consulta, entre los factores de producción considera que falta el control del moco o marchitamiento bacterial. Sí, es una buena pregunta. ¿Cuál es el nombre de Eduardo Vera. Eduardo? Gracias por la pregunta. Sí, es que para Brasil el moco no es tan significativo, especialmente para la región sur. Tenemos un poquito de problema en el nordeste, posiblemente en la región amazónica puede ser un problema. Entonces, ello no fez parte dos siete aspectos claves de mi presentación, justamente por no es algo que está presente en nuestro día a día. No tengo duda ninguna que para muchos países el moco es un problema serísimo y que requiere mucha atención. Entonces, es esta la razón, es que sí, tenemos algunos casos en Nordeste, algunos casos, pero con poco tiempo aquilo se resolve, fica restrito a pocas plantas, un poquito de plantas, después desaparece, con el tiempo vuelve novamente, pero no tiene sido un problema significativo para nosotros. Juan de Colombia pregunta, ¿cómo identifica los problemas de productividad por lote? ¿Cuál es el nombre, Mari Carmen? Juan de Colombia. Juan. Juan, gracias por la pregunta. Es también una pregunta interesante que, bueno, la profesión de ingeniero agrónomo es una profesión me gusta mucho, es tengo mucho orgullo. Yo pienso que hay que tener un poquito de sensibilidad, ¿no? Nosotros utilizamos técnicas, mas además de las técnicas, tenemos que prestar mucha atención en todo que nosotros observamos. Y yo costumo decir eso a algunos alunos de agronomía, estudiantes, algunos agrónomos recién formados, que tienen que tener esta atención. Entonces, una vez que nosotros enumeramos siete aspectos claves, entonces ya es una dirección. Entonces, tú puedes ter uma direção de hacer tu diagnóstico. Então, puedes separar os siete e analisar cada um de eles em separado. Então, podemos fazer prueba
primeiramente, é uma finca que requer riego ou não? Se requer riego, então, o equipo está adequadamente dimensionado? Tem a vazão requerida? Há uma cobertura, há uma uniformidade? Se em Brasil se utiliza muito os microaspersores, qual é a vazão do microaspersor? Quantos microaspersores temos em uma linha de mangueira? A bomba está adequadamente dimensionada? Isso é fácil, não é? Se a planta não está bem, é o primeiro sintoma que há algum problema. Então, temos que fazer pruebas, não? Medir a vazão. E outra pergunta, né? Também de nada nos adianta ter um equipo de primeira qualidade se não temos como definir qual é a lâmina de irrigação adequada. Então, há alguma maneira de definir se há a ser 1 hora de riego, 2 horas de riego, ou 2 horas e meia? Então, tem que ter isso. Com relação ao segundo aspecto, a eleição correta do brote, esse é um aspecto visual, não? Há que ter conhecimento de este conceito de madre e hija nieta e vistoriar a finca, não? Com relação ao tema de nutrição, este é pouquinho mais abrangente. Então, nós necessitamos ter análises químicas de suelo, não? Nós não temos a capacidade com nossos olhos de saber qual é o pH do suelo. E se temos um pH não adequado, não haverá aproveitamento de los fertilizantes. Então, a questão de nutrição é pouquinho mais abrangente e é baseado em la análise de suelo, em las recomendações, os requerimentos de la planta e la produção que está ocorrendo e pela nossa experiência com a região. Eu costumo dizer que é muito importante escuchar os técnicos da região. Eles ali vivem por muitos anos, têm muitas experiências, então têm muito conhecimento acerca do que se passa em el sítio, não? Porque conhecem acerca profundamente. Bueno, então, com relação a esses 3 aspectos, seria isto. Depois, com relação a los nemátodos, há que fazer buracos. Como se chama? Buracos? Cavar, como nós chamamos de tatu. Tienes que fazer muito buraco. Os nemátodos estão em las raízes. Nossos ojos não podem vê-los. Então, eu quero mostrar a vocês, na classe de controle biológico, que hacemos para identificar os nemátodos. Porque os mostreios são muito pouco eficazes, por mais que nós outros hagamos uma padronização da forma de coleta das muestras de raízes para análise de nemátodo, é possível que em um sítio tu tenhas uma alta população de nemátodos e 2 metros em la planta adelante não lo tenha. Então, é muito importante fazer muitas observações de las raízes por toda a finca. Com relação a fusário e também
podemos incluir o moco, como fuera muy bien lembrado, se não me engano por Davi. Entonces, o Juan, es una cuestión muy más delicada. Para los problemas, son hongos de suelo, e que para nós outros em Brasil está muito claro que há suelos que são altamente suscetíveis. Então, para esse solo só há uma solução, que é plantar uma cultivar resistente, que para nós outros que não temos Fusarium raça 4, solamente Fusarium tropical, lá temos a alternativa de cultivar Cavendish. É a única alternativa. Todavia, tem suelos que têm uma certa supressividade. Então, para estes suelos de alta supressividade, nós outros podemos manejá-lo com abonos orgânicos, com uma adubação química mais equilibrada, mais moderada, e então conseguimos com um pouquinho de manejo conviver com o fusário e também com o moco, embora o moco tenha baixa ocorrência. E, por fim, cigatoca não há o que fazer, a não ser pulverizar, fazer os monitoreios, prevenir qual é o momento adequado de fazer a pulverização. Temos uma experiência muito clara no norte de Minas, que é o seguinte: se tu haces a pulverização em el momento adequado, se tu acompanhas a evolução de las manchas de cigatoca e haces a pulverização em el momento adequado, com solamente 4 aplicações por el año, durante el año, tu tienes un resultado excelente. Pero si no hace las aplicaciones en el momento adecuado, oportuno, tiene que hacer 5, 6, 8 aplicaciones, y mismo haciendo 6 o más aplicaciones, no tiene un buen control. Bueno, quanto à broca del rizoma, é fazer trampas e mais trampas, e fazer observações e ter muito cuidado. Não sei se respondi ao amigo. Sí. Stalin pregunta, ¿aconseja las siembras en alta densidad de plátano, 2.500 plantas, o más a una sola cosecha en términos de rentabilidad, tomando en cuenta que el ciclo de cultivo es 11 meses? Repita o nome, Mari Carmen. Stalin. Stalin, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, como todas las otras también. Es una situación de análisis y de oportunidad. Tenemos experiencias, especialmente en norte de Minas, donde se siembran para banana prata, no plátano, prata, que é uma banana para consumo de mesa, enquanto os plátanos são para consumo de cocção. Não? Em Brasil também há muito plátano, especialmente em Nordeste. Então, a experiência é que para nós outros, especialmente em el norte de Minas Gerais, é interessante fazer plantios planejados para ser
cosechados num dado momento. Há uma variação muito grande de preços ao longo do ano. Para o grupo prata, os preços melhores ocorrem de entre enero hasta junho. Coincide ao primeiro semestre. Para Cavendish, é o contrário. Os preços melhores ocorrem no segundo semestre, mas especificamente o pico da curva é por volta de agosto, setembro, eventualmente em julho. Então, é muito interessante. Muitos produtores têm hecho este planejamento, esta estratégia de plantar 3.000 covas sea de plata, sea de Cavendish, numa data específica, porque nós sabemos que 11 meses depois, em el caso de norte de Minas, vamos cosechar. Então, tu puedes ter uma grande cosecha em um momento de preços elevados e ser bastante compensador. Que temos a experiência, eu posso mostrar alguma coisa, algumas fotos de plantios durante o curso, acerca dessa experiência, que nós temos, que temos aprendido é que é possível para Cavendish e também para prata, especialmente para Cavendish, que se pode programar a primeira cosecha, a cosecha do primeiro racimo. Então, se plantamos em julho ou em agosto, vamos cosechar em agosto, e essa cosecha tem um intervalo, uma duração de cerca de 3 meses, 2 meses. Geralmente 60 dias, temos 80, 90% cosechado. Então, conseguimos cosechar o primeiro racimo, depois de 12 meses, e continuamos manejando a cultura para que o segundo racimo, o segundo ciclo, ocorra solamente em la época desejada novamente. Pero em el primeiro ciclo, nós obtenemos 90%, 85%, 90% de acerto. Já para o segundo ciclo, não conseguimos ter 80%, 90%, sendo que vamos cosechar um pouco menos. E os demais racimos vão sair desta janela de preços. E se lo insistimos e lo hacemos, lo manejamos para fazer a terceira cosecha, então vamos ter solamente 50%, 60%, ou talvez nem cerca de 50% ou menos de acerto em esta janela de produção, de preços elevados. Então, eu penso, Stalin, que é uma questão de estratégia e que depende muito de tu mercado, de tus condições, enfim, é uma decisão local, ok? Denis pregunta, ¿cómo se puede organizar los días de un trabajador en una finca de 3 hectáreas? Denis, se o total de la finca tem 13, não está claro se o total de la finca é de 3 hectáreas ou se a finca tem mais de 3 e é separada em sítios de 3 hectáreas. ¿Puede ayudarme, Mari Carmen? No, es una finca de 3 hectáreas. Claro, está claro entonces. Bueno,
Uma finca de 3 hectares, em teses, solamente seria necessário um trabalhador, pero isso não se aplica, porque há momentos que nós temos demanda de muitas atividades. Uma pessoa é capaz de fazer tesoura, é capaz de fazer bezerra, pero quando se tem uma cosecha, ele não consegue realizar a cosecha. É necessário porque 3 hectares de banana, uma cosecha vai generar uma quantidade considerável de racimos e, dependendo do ciclo da cultura, terá muitos racimos. Há épocas que também terá poucos racimos. Então, é necessário que essa pessoa tenha ajuda de outros obreiros para fazer o labor de cosecha. Pero os demás labores é tranquilo. Então, eu creio que uma pessoa pode cuidar tranquilamente de 3 hectares, e é muito importante, desde que tenha ajuda para cosechar. Mas é muito importante que se tenha o estabelecimento da rutina. Então, me gusta muito. Segunda a las 7, não tienes que perguntar a nadie. Tu vas tomar tua ferramenta de desonra e vas a hacer la desonra. Se tu lo hiciera semana passada, então encontrarás poucas horas. Então, o labor vai se desenvolver rapidamente. Há situações que dentro de 4 horas de labor se pode desforrar 3 hectares, a depender se há muita ventania, o estado nutricional. Então, o segredo é ter uma rutina. Sim, toda a segunda vou fazer a desonra. Terminado a desonra, vou iniciar a desirra e vou trabalhar 2 a 3 dias em la desirra e vou em la semana seguinte retomo a desirras, porque toda segunda não posso dedicar-me ao labor de desirra, porque tenho que fazer o labor de desonra, de impulse, de rebaixamento de seu talho, enfim. Então, que eu he recomendado é que tenha uma rutina estabelecida. O que se vai fazer em la segunda, em la terça, em la quarta. Tenho dificuldade com os dias da semana em espanhol. E, então, tendo esta rotina estabelecida e cumprindo essa rotina, há rendimento muito grande do trabalho e há situações de trabalhadores que são um pouco mais aguerridos, que normalmente negociam com tus patrones. Bueno, eu quero 1 hectare a mais para cuidar. Puedes pagar-me um pouquinho a mais para eu cuidar de 4 hectares ao invés de 3. Então, há trabalhadores que cuidam muito bem de 5 hectares.